Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Formosa. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de poder estar aqui, bendizendo ao nome do Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos. Quero agradecer ao pastor Gideon Júnior e à pastora Loide pela oportunidade, e também agradecer o pastor Arnaud pela confiança, juntamente com todos os irmãos que nos ouvem neste momento. Irmãos, nós estamos na semana escatológica, né? Uma importante semana para que nós possamos entender o plano profético de Deus e também como se dará a conclusão de todas as coisas estabelecidas no seu projeto de salvação. E o evento do arrebatamento, irmãos, é um dos temas mais lindos e complexos do campo da teologia cristã, né? É um dos momentos mais aguardados pela igreja odierna, porque fala de um dia em que a igreja será recebida pelo Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para tirá-la desse mundo tenebroso e apresentá-la santa e imaculada diante do seu eterno e maravilhoso Pai. E hoje, nossa participação se resume em estabelecer um paralelo, uma ligação entre as festas das colheitas de Israel com o evento da parousia de Cristo, no qual se dará a ressurreição dos justos e também o arrebatamento da igreja. Irmãos, a festa das primícias, que no hebraico é chamada de Hag Bikurim, dentro do plano profético, era a festa do terceiro dia, que ocorria no dia imediato ao sábado, né, após a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Sendo a festa do terceiro dia, irmãos, a colheita das primícias apontava para Cristo como as primícias dos que dormem, como o primeiro de uma espécie, como o primogênito dos mortos e como o primeiro fruto da ressurreição e o primeiro a ser assunto ao céu sem um corpo glorificado e sem pecado. A festa da colheita da cevada acontecia logo após a Páscoa, no domingo, dia 16 de Nissan, né? E após 7 semanas inteiras, ou 49 dias depois da ressurreição do primeiro feixe de primícias, ocorria então a festa da colheita do trigo, ou festa de Pentecostes. Esse período, irmãos, de 7 semanas, também conhecido como Sefirá, ou contagem do Homer, era o prenúncio de uma grande colheita de trigo que haveria de vir, e fala também das 7 semanas em que Cristo permaneceria instruindo os seus discípulos antes de subir aos céus, antes que eles recepcionassem o outro Consolador prometido por Jesus. A contagem para a colheita das primícias do trigo, irmão, só se iniciaria depois que um buquê de cevada, simbolizando a ressurreição e a ascensão de Cristo, fosse movido no templo pelo sacerdote, e 50 dias depois, então, viria o grande derramar do Espírito Santo, cumprindo parcialmente as profecias das festas da colheita, onde nasceriam os primeiros frutos da igreja, o primeiro buquê de uma espécie de salvos que seriam reservados na lavoura da salvação. Então, quando digo parcialmente, é porque somente as primícias do trigo foram colhidas no Pentecostes, e tudo indica que novos frutos ainda nascerão nessa lavoura, né? E que no futuro estarão unidos às primícias de Israel para a ceifa. Os teólogos dizem que a festa das primícias da cevada se relacionava intimamente à morte e à ressurreição de Cristo, e que os 120 discípulos sobre os quais o Espírito Santo desceu no cenáculo após a sua ascensão foram as primícias de Deus reservadas para o dia da celebração da festa das semanas e dadas em comemoração à festa da colheita do trigo, que acontecia 50 dias após a Páscoa. E na festa da colheita do trigo, irmãos, eram apresentados 2 pães fermentados como santas primícias ao Senhor, representando a união entre os judeus e gentios, os quais se tornariam um povo em Cristo e seriam a nova lavoura de Deus, reservada para o dia da colheita final, para o dia do arrebatamento dos santos.
E se o evento de Atos 2 foi considerado como as primícias da colheita do trigo, certo é que ainda, irmãos, resta uma grande colheita, uma colheita definitiva a ser realizada na consumação dos séculos, e todas aquelas novas sementes de trigo geradas a partir daquele evento se tornariam membros da lavoura de Deus destinada à salvação, né? E lá em Levítico, capítulo 23, nós já estudamos sobre isso. Deus determinou que os filhos de Israel, quando estivessem na terra prometida e quando eles fizessem a primeira colheita de todas as novidades da terra de Canaã, eles não poderiam de forma alguma, né, tocar nos frutos da terra antes de apresentarem o primeiro buquê, o primeiro feixe como uma santa primícia a Deus no templo, né? E Deus estabeleceu 2 períodos de colheita no calendário agrícola de Israel para delinear fatos fundamentais sobre a ressurreição de Cristo. A segunda vida, né? A segunda vinda, e também para anunciar o arrebatamento da igreja, na apresentação das primícias da cevada e na grande colheita do trigo, que ocorreria 50 dias depois. Todos sabemos das dificuldades do plantio do solo na Palestina, e o trabalho era árduo, irmãos, o clima era árido, a vegetação era bastante seca, e então o lavrador precisava de um grande milagre das chuvas para trazer vida às sementes que foram caídas ou semeadas por ele ao solo, né? O pai lavrava o solo, lançava as sementes e aguardava com muita fé e perseverança as primeiras e as últimas chuvas, como disse o profeta Joel no capítulo 2, versículos 23 e 24. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. A primeira chuva, a chuva temporã, irmãos, ela descia do céu no início do outono, fina, porém constante para regar a terra e fazer brotar os primeiros rebentos, né, de plantas nascidas por toda a terra da Palestina. E a chuva seródia, ela descia na primavera como uma chuva torrencial, copiosa sobre a terra, para fazer nascer os primeiros frutos da cevada e emergirem esses primeiros frutos na grande lavoura, né, do israelita. Então, após o período de chuvas, quando o pai de família avistava os campos de cevada e via que eles estavam brancos para a ceifa, acompanhado de seus filhos, o pai de família entrava na lavoura e, com a medida de uma braçada, eles atavam um cordão de escarlate, né, ao redor dos primeiros frutos ainda não amadurecidos das plantações e reservavam aqueles primeiros frutos ao Senhor como santas primícias dedicadas a Deus. E quando a seara já estava madura, eles enfim começavam as colheitas das primícias do campo, abraçavam o fruto marcado com um cordão escarlate e, com a foice afiada, cortavam o primeiro feixe de cevada e seguiam em jornada em direção ao templo do Senhor para, no domingo após a Páscoa, né, lá no dia 16 de Nissan, dedicarem o feixe das santas primícias a Deus em agradecimento pela abundância da lavoura. Já em Jerusalém, irmãos, estando tudo preparado, a ordem sacerdotal era para que no dia seguinte ao sábado, no dia imediato ao sábado, cada pai de família dos filhos de Israel deveriam trazer um feixe das primícias da cega ao sacerdote, e este movia o feixe perante o Senhor no templo para que o povo de Israel fosse aceito por meio dele. Os irmãos podem ver isso lá em Levítico capítulo 23, versículo de número 12. O povo não podia, irmãos, tocar nos primeiros frutos da lavoura antes que a oferta do feixe das primícias fosse dedicada ao Senhor no templo, conforme Levítico capítulo 23, versículos 10 até o 15. E no Novo Testamento, no primeiro dia da semana, onde era comemorada a festa das primícias, Maria Madalena foi ao sepulcro logo pela manhã, e ao encontrar Jesus ressuscitado, ela queria tocá-lo, e ele, porém, disse-lhe: não me toques, Maria, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai, porque ainda eu não subi ao meu Pai. Está lá em João capítulo 20, verso 17. Ao dizer isto, irmãos, Cristo proclamou ser ele mesmo o feixe profético das primícias, cujo fruto não poderia ser tocado enquanto ele não fosse apresentado no templo.
E segundo os estudiosos, no mesmo instante em que o sumo sacerdote oferecia um cordeiro em sacrifício, para depois apresentar o feixe das primícias no templo do Senhor, às 9 horas da manhã, Cristo subiu ao céu para se apresentar diante de Deus, para que nós fôssemos aceitos por meio dele na glória. E com isso, irmãos, ele abriu o caminho para a glória eterna, e agora todos nós temos acesso ao Pai e seremos levados por ele para que ele apresente o feixe de salvos que ele trouxe consigo na ocasião da sua morte e ressurreição, né? Agora nós compreendemos que a oferta de primícias nos remete à ascensão e à apresentação de Cristo no verdadeiro tabernáculo celestial, onde, perante o Pai, ele entrou para se oferecer por nós de uma vez por todas e garantir a nossa salvação. Então o feixe havia sido colhido da terra e acenado nos céus diante de Deus, no santuário celestial. E quando ele ressuscitou do sepulcro e ascendeu ao Pai na manhã de domingo da ressurreição, né? E assim como o feixe tirado da lavoura deixou um lugar vazio na plantação, irmãos, Cristo também, ao ressuscitar dos mortos, deixou o sepulcro vazio para mostrar que ele veio para cumprir a Escritura e se tornar o penhor, a garantia de uma grande colheita dos primeiros frutos que nasceriam após a sua morte, que esta colheita iria de fato acontecer. A igreja também, irmãos, por ocasião do arrebatamento, ela deixará um lugar vazio no mundo e todos se lamentarão e saberão que a igreja subiu ao encontro de Cristo em direção aos céus. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, que o que acontece com as primícias, assim também acontece com a massa, e se as primícias são santas, a massa também é, e se a raiz é santa, os ramos também são. Jesus disse que se o grão de trigo caísse na terra e não morresse, ele ficaria sozinho, mas se morresse, daria muitos frutos, né? Ele morreu e ressuscitou, e nele todos nós nos tornamos a lavoura de Deus e edifício de Deus, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Nós somos gerados, irmãos, da semente incorruptível, gerada pela chuva do Espírito Santo e também pela palavra da verdade. Cristo, ungido de Deus, recebeu a primeira chuva temporã, foi o primeiro a ser cheio do Espírito Santo, mas 49 dias após a sua ressurreição, a igreja de Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes, nasceu, pois recebeu a chuva seródia e se tornou as primícias daqueles que um dia seriam cheios do Espírito Santo e fariam parte na última colheita reservada para os últimos dias. O profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 15, irmãos, profetizou que nossa vida seria profundamente transformada quando o Espírito, como uma chuva torrencial, descesse sobre nós para nos regar e nos aprontar para o dia da salvação. Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 2, parte B, ele profetizou que a vinda do Senhor é certa como o raiar de um novo dia, como o dia da alva, e que ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Também Tiago disse, irmãos, no capítulo 5, verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva seródia. Então, irmãos, todos esses escritos referentes à lavoura de Deus e o período de chuvas que representa o derramar do Espírito Santo, né? Falam da igreja como a lavoura de Deus que será colhida por Deus durante a gloriosa vinda do Messias para buscar os seus santos, conforme ele havia predito em João 14, versículo 1 e 3. Versículo 1 ao 3, né? Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E, irmãos, nós temos aqui mais evidências na Bíblia que falam justamente da confirmação de que a igreja é, de fato, a lavoura de Deus.
Na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 ao 46, Cristo mostrou que ainda há uma grande colheita a ser feita no fim dos tempos, onde o joio será separado do trigo e o trigo será colhido aos depósitos celestiais. E ele disse aos discípulos que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e que os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, né, irmãos? Cristo disse que o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo, mas os justos que o receberam como Salvador resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, e Marcos, capítulo 13, dos versículos 26 e 27, Jesus revelou que ainda resta uma colheita final, determinada para acontecer no fim dos tempos, e que ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Paulo disse, irmãos, que tudo isso acontecerá num instante, será num abrir e fechar de olhos ante ao som da última trombeta de Deus, ao som da trombeta de Deus, né? E pelo visto, Deus ensinou a Israel tudo sobre lavouras para que no futuro todos pudessem entender que ele compararia o seu povo a uma grande lavoura cuja colheita aconteceria quando os seus frutos já estivessem prontos, né? A Bíblia diz que ele enviará os ceifeiros celestiais para lançarem a foice no feixe, né? O feixe amarrado ao fio de escarlate, a igreja marcada pelo sangue do Cordeiro, e a levará para o seu bom depósito que ele preparou para nós no reino dos céus. Irmãos, Cristo morreu para o mundo, nós também morremos para o mundo, ele foi elevado às alturas e nós também seremos elevados por ele. E assim como ele é, nós o seremos e nós o veremos e seremos semelhantes a ele na sua vinda. Por isso é importante que nós aprendemos muito sobre a palavra, né, concernente ao arrebatamento, para que nós estejamos sempre preparados e não sejamos pegos de surpresa. Então, sendo assim, aqui eu finalizo a minha participação e agradeço a Deus pela oportunidade e também a todos os irmãos que nos ouvem neste momento.